Quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora no Salmo 55, onde nós estaremos fazendo a reflexão desta noite. Quero que você esteja acompanhando com a sua Bíblia aberta. Se houver alguma dificuldade de visualização dos slides do Data Show, você vai acompanhando na sua Bíblia. Nós estamos ainda numa fase de testes, é o nosso terceiro culto, né? Domingo pela manhã, domingo à noite, e hoje é o terceiro culto, e nós estamos aí querendo o seu retorno para como é que está aí a nossa questão de áudio, imagem, também a visualização do Data Show. A pergunta que nós vamos tentar responder nesta noite, nesta quarentena, na quarentena, sua casa é uma prisão ou um refúgio? Para alguns, a casa tem se tornado uma prisão. Para outros, a casa é um refúgio. Qual é a diferença? Nós vamos caminhando na Bíblia e no final nós estaremos mostrando a diferença e onde você deve estar nesse período de quarentena. Na sua casa deve se tornar o melhor lugar para você e a sua família. O Salmo 55 é um salmo de Davi, e eu quero que você então me acompanhe até o versículo 8, considerando que nós temos 23 versículos, mas vamos até o 8. Escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica, ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram o seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, eu voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio, longe do vendaval e da tempestade. O Salmo 55 faz parte do chamado Salmo de Lamentação. Davi, ele está sendo perseguido pelo seu próprio filho Absalão, e ele vai mostrar agora uma espécie de tristeza com a traição do seu melhor amigo chamado Aitofel. Isso está no versículo 12. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado. Então Davi está sendo consumido por uma tristeza, uma decepção, uma frustração, uma traição de um amigo e a perseguição do seu filho Absalão. Talvez eu estou falando com alguém nesta noite que está assim, sendo decepcionado, frustrado, traído por alguém, e dentro de casa você está tendo as mais adversas experiências de tristezas, e a sua casa então vai se transformar em uma prisão ao invés de refúgio. O Salmo 55 ele tem 3 divisões importantes. Do versículo 1 até o versículo 8 é o momento em que ele vai descrever como ele está emocionalmente. Do versículo 9 até o versículo 15, ele já vai agora fazer uma oração imprecatória. A oração imprecatória é pedir o juízo de Deus
contra os inimigos. Do versículo 16 até o versículo 23, Davi agora ele sabe que a única maneira de encontrar alívio para a sua alma, o refúgio verdadeiro, é Deus. E nós vamos então aí mostrar claramente como Davi estava se sentindo. E ele começa a lamentação, a oração dele dizendo: escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. Davi está sendo tomado por um momento de angústia, de aflição, de dor, de sofrimento, e ele então agora está abrindo o seu coração e pedindo a Deus: ó Senhor, escuta a minha oração, eu estou tão indignado com o que o meu filho está fazendo, o que o meu amigo fez, e a única forma que eu tenho para recorrer ao Senhor. Ouve, ó Deus, escuta a minha oração, não ignores a minha súplica, o meu pedido nesta hora. Talvez você está passando por esse momento e precisa então estar abrindo seu coração, pedindo ao Senhor que Ele esteja escutando a sua voz. Versículo 2: ouve-me e responde-me, os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado. Eu gostaria que você pegasse a sua caneta e você grifasse duas palavras-chave aí: perturbam e atordoado. Mente sã, corpo são. Davi já está mostrando claramente que a mente dele já estava sendo tomada com os pensamentos negativos, pensamentos de derrota, pensamentos de tristezas, pensamentos de aflição. E esses pensamentos na mente de Davi estão deixando ele perturbado. Por isso que você precisa tomar muito cuidado para que sua casa não se torne uma prisão, porque a prisão começa na sua mente, dominando a sua mente, e você se sentir perturbado com tudo o que está acontecendo, com tudo o que você está ouvindo, tudo o que você está vendo. E Davi então, ele está abrindo o coração e revelando o que está passando para ele. Davi está como uma espécie de uma terapia diante de Deus. Os meus pensamentos estão tomando conta de mim, Senhor, eu estou perturbado, e eu estou atordoado. Davi se encontra nesse momento com seus pensamentos levando a ele ter uma espécie de angústia, a mente estava acelerada e ele está totalmente atordoado com tudo o que aconteceu na vida dele. Versículo 3, Davi agora vai mostrando mais uma vez como ele está se sentindo diante desse momento que ele está vivendo, diante do barulho do inimigo. Isso seria então o filho Absalão e as outras pessoas que acompanharam o filho Absalão, diante da gritaria dos ímpios, pois aumenta o meu sofrimento. Grife a palavra sofrimento. Os pensamentos negativos estavam dominando a mente de Davi, estava perturbado, atordoado, e ele estava dizendo então tudo que ele estava ouvindo das pessoas de fora estava causando, estava aumentando o sofrimento dele. Talvez tudo que você está ouvindo, está vendo na televisão, por isso que é importante você não ouvir mais nada, para a sua mente ficar tranquila, para esse sofrimento não aumentar, para que você não fique em pânico, aflito, desesperado, para que a sua casa não se torne uma prisão, mas um refúgio. Irados mostram seu rancor. Davi está sofrendo muito. Versículo 4. Davi agora ele sai da questão da descrição da mente, como ele estava
a sua mente, e ele agora passa para o coração. O meu coração está acelerado. Eu gostaria que você grifasse a palavra acelerado. Hoje, Davi teria um diagnóstico de transtorno de ansiedade. O coração de Davi parece que está saindo pela boca, está disparado. É uma espécie, parece que ele está com um ataque cardíaco, mas não é. Ele está sendo dominado pelo pavor da morte, o pânico, está desenvolvendo um transtorno de ansiedade, e ele então agora está com o coração desesperado. Talvez estou falando com alguém que está passando por esse momento, que não está aguentando mais essas notícias do coronavírus, do Covid-19, está tendo um coração acelerado, um transtorno de ansiedade, desenvolvendo essa patologia da mente, e o coração está deixando você desesperado, e você talvez tenha aí, está indo ao médico, o médico diz: seu coração está bom. Isso é um problema psicológico. Davi, perseguido pelo filho, traído pelo amigo, e o coração dele está acelerado, desesperadamente. Aonde você estiver, a nossa oração para que o Senhor acalme a sua mente, o seu coração, e que você não venha sofrer os da morte. Davi está dizendo: os pavores da morte saltam. Já estava chegando a desejo de pânico, medo de morrer. E às vezes você, dentro da sua casa, a sua casa vai se tornar uma prisão, porque você está desenvolvendo medo, está em pânico, está aflito. Mas lembre-se que a sua casa precisa ser uma casa de refúgio. E Davi continua ainda, versículo 5: temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Grife as palavras temor e tremor e medo. Temor e tremor aqui não é no sentido teológico, mas é no sentido fisiológico. O que ele está sentindo no seu corpo? Observe que ele começa que a mente dele estava deixando ele perturbado, o coração acelerado. Agora veio para o físico, e o físico ele está sentindo, a sua fisiologia veio da mente, passou para o coração, agora está no corpo. Temor significa falta de tranquilidade, sensação de ameaças, susto, apavorado. Isso é temor. Está desenvolvendo medo. Isso está vindo para o corpo. O corpo está desenvolvendo agora, mostrando o que a mente não estava bem, o corpo estava sentindo. No sentido teológico, o temor, a Bíblia, é um sentimento de profundo respeito e obediência a Deus. Mas aqui não. Davi ele está sentindo uma falta de tranquilidade na sua mente, no seu coração, no seu corpo. Ele está tendo uma sensação de ameaça, de morte, e ele está assustado. Talvez eu estou falando com alguém, qualquer lugar desse Brasil ou qualquer outro lugar, que está vivendo assim, coagido, com medo, desesperado. Aí a sua casa vai se tornar uma prisão, não um refúgio. A palavra tremor, no sentido fisiológico, é uma agitação do corpo por meio de movimentos involuntários. Ou seja, ele está com tanto medo que o corpo dele já está começando a tremer. Então esse é um movimento involuntário que estava sendo produzido pela mente perturbada, atordoada, coração acelerado. Ele está assustado e ele está
o corpo tremendo. Se Davi estivesse no nosso tempo, Davi estaria diante de um psiquiatra e ele estaria fazendo uma receita para tomar um ansiolítico. Mas Davi vai ser curado pela oração. Deus vai cuidar dele, porque ele vai entender que Deus é o refúgio dele, que a mente dele não poderia se tornar uma prisão, uma algema. E é por isso que você precisa entender, meu irmão, minha irmã, nessa quarentena, a sua casa, ela é uma prisão ou um refúgio? Observe agora o versículo 6. Então eu disse, olha o que está dizendo: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Eu creio que você já teve essa sensação, como Davi teve. Por isso que nós gostamos tanto do livro dos Salmos, porque revela a nossa angústia, as nossas experiências também emocionais. Quando você está pressionado, você está vivendo uma correria, uma angústia, está desesperado no casamento, desesperado no seu trabalho, você chega em casa exausto e diz: gostaria que tivesse um buraco e eu me afundasse dentro. Eu gostaria de ir para um lugar deserto, não quero ver ninguém. Eu gostaria de me transformar em uma abelha, em um pássaro e voar tão longe. Davi está sentindo assim. Ele gostaria, quem me dera se eu tivesse asas como a pomba. O que Davi está querendo, meus irmãos, minhas irmãs, é sair dessa angústia da mente, coração acelerado, esse pavor da morte. O que ele está querendo é solução. Se eu tivesse asas como da pomba, eu voaria para um lugar e vou encontrar um repouso para minha mente, o meu coração, o meu corpo e a minha alma. E ele mesmo vai dizer lá no Salmo 42: por que estás tão aflita, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Talvez estou falando com alguém que está sentindo assim como Davi, que gostaria de se transformar em um pássaro ou qualquer outro para fugir dessa pandemia, desse medo, dessa aflição. Parece que nós fomos jogados para dentro de casa e nós estamos numa prisão. Mas ainda há solução. E Davi continua ainda no versículo 6: sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Talvez Davi está tão desesperado que ele não observa que o deserto é o pior lugar para se estar. No deserto você não encontra comida, você não encontra água, o sol é quente demais durante o dia e frio demais durante a noite. Mas Davi está querendo sair da angústia, do sofrimento que ele não está percebendo, e ele está dizendo: saindo daqui qualquer lugar serve. Talvez você está sentindo assim, sua casa se tornou uma prisão para você, e você está desesperado, e você está dizendo: eu quero fugir, vou fugir para qualquer lugar, qualquer momento, eu preciso sair, não sei para onde, preciso fugir. Talvez eu estou falando com alguém que está sentindo assim, uma sensação de querer fugir, deixar tudo, abandonar tudo, e disse: não tem mais jeito. Mas tem jeito. Talvez você nesse momento diz assim: como é que eu vou sobreviver depois disso tudo, no meu comércio, na minha loja, na minha indústria? Mas você não tem que se preocupar, porque Jesus disse: basta a cada dia o seu mal. Você não precisa fugir, o que você precisa é melhorar, cuidar da sua mente, porque uma mente sã
é uma mente que transforma qualquer situação difícil em uma grande oportunidade. Agora vem o versículo 8. E ele diz assim: eu me apressaria em achar refúgio, longe do vendaval e da tempestade. Agora vamos então para responder a pergunta: a sua casa nessa quarentena, ela é uma prisão ou um refúgio? Vamos então olhar se você está considerando sua casa uma prisão. Prisão é um lugar de condenados, e é um lugar de condenados porque alguém fez algo ilícito contra a sociedade, e ele está então em um lugar pagando. Por isso que é chamado de pena. Será que você está sentindo assim? Condenado à morte, condenado em um lugar trancado que você está devendo a alguém, à sociedade? Prisão significa proteger a sociedade do indivíduo perigoso. Então, ou seja, a prisão é aquele lugar onde uma pessoa ela é perigosa para a sociedade. Será que a sua casa se transformou nesse tipo de ambiente? Que você é um perigo? Será que você é uma ameaça? Eu creio que não. A prisão também é um lugar onde foi suspenso o maior direito que o ser humano pode ter, é o chamado direito à liberdade. Já imaginou isso? Você não tem liberdade para ir e vir, você não tem liberdade para ir numa praça, não tem liberdade para ir numa padaria, você não tem uma liberdade para ir tomar um sorvete, você não tem liberdade para nada. Será que a sua casa se transformou nisso aí, numa prisão? Será que você está se considerando condenado? Será que você é tão perigoso, está sendo em um lugar da sua casa para proteger da sociedade? Ou será que você perdeu totalmente a sua liberdade, o direito de ir e vir? Agora olha só, o que é um refúgio? Refúgio é um lugar que alguém procura para fugir ou para se livrar de um perigo. O refúgio é um abrigo, é um lugar que serve de amparo, de proteção. Então a sua casa neste momento não é uma prisão, é um refúgio, porque é um lugar que está servindo para te livrar, para te amparar dessa pandemia. Porque já é comprovado, quando há um distanciamento, isso dá para combater a disseminação do vírus. Então, ou seja, o melhor lugar para você e a sua família é a sua casa, que é o seu refúgio. Só que você tem que tomar muito cuidado, porque o seu refúgio pode se tornar a sua prisão. E a prisão começa na mente. Está em casa, porém preso, algemado na mente. E você precisa tomar cuidado. Talvez você está aprisionado na sua mente com as notícias negativas, notícias ruins. Você está algemado na sua mente, prisioneiro dentro de casa, porque acha que a economia ela não tem jeito, e que o combate ao vírus não tem jeito. Aí você está ficando preso dentro da sua própria casa. A sua casa se transformou em uma prisão.
Mas quando você entende que a sua mente começa a perceber que a sua casa é um refúgio, protegendo, é um amparo, uma proteção, te livrando do perigo, você agora tem a oportunidade de rever conceitos, valores, em começar a perceber que a sua vida é mais importante do que qualquer outra coisa. Você começa a avaliar a sua vida, você começa a avaliar a sua família, começa a avaliar o seu trabalho, você percebe de que a vida é mais do que isso que a gente estava vivendo antes da pandemia. A sua vida tem um valor inestimável para o Senhor. Por isso que o salmista chega no versículo 8 dizendo: eu me apressaria em achar refúgio, longe do vendaval e da tempestade. Transforma-me. Talvez você está achando que a sua casa é uma prisão, transforme em um refúgio, é o abrigo para você. Quando você percebe, quando a chuva começa a cair, as pessoas ficam debaixo de uma árvore, qualquer outra coisa, é um lugar de refúgio, protegendo da chuva. A pessoa está em um lugar e ela encontra uma caverna, ela entra contra as tempestades e outras coisas que estão ameaçando, os raios que são enviados. Então você precisa se apressar e colocar a sua casa como refúgio nesse momento de vendaval e da tempestade desta pandemia. Creio piamente de que o Senhor, Ele é o nosso refúgio, o nosso abrigo, o nosso socorro bem presente na hora dessa angústia toda. Estou caminhando para o final. Provérbios 22:3. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Você quer transformar a sua casa em prisão ou refúgio? Se você é prudente, a sua casa é um refúgio, porque você está percebendo o perigo. E toda a questão de ameaça, nós sempre queremos buscar o refúgio para nos proteger. Lembrando a você, finalizando, nessa quarentena, a sua casa, ela é uma prisão ou um refúgio? Cuidado, sua casa poderá tornar-se uma prisão. Por quê? Porque você vai desenvolver uma expectativa. O que vai ser depois da pandemia? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou alcançar? Será que eu vou? Será que eu vou? Se você está criando expectativa, viva hoje. Agradeça a Deus pela sua família, pela sua vida. Você está vivo. Você estando vivo, você vai transformar o mal em bem. Então tome muito cuidado, porque a expectativa vai gerar ansiedade. Expectativa mais ansiedade, a aritmética aí, ou a matemática é igual medo. Ou seja, você está começando a ficar preocupado. O que eu vou fazer lá na escola? O que eu vou fazer como professora? O que eu vou fazer como comerciante? O que eu vou fazer isso? Você está criando uma expectativa. Você vai desenvolver uma ansiedade. E aí você vai começar a ter medo. Medo vai incapacitar você de pensar e produzir. O medo neutraliza a sua capacidade de pensar, de agir e de fazer. Então, não transforme a casa que é o seu refúgio em prisão, não usando esse momento de que vai fazer. Viva hoje, viva amanhã, dia de cada vez.
sem criar expectativa, sem desenvolver ansiedade, para você não começar a desenvolver o medo. O medo gera o castigo, principalmente na nossa mente. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite. Foi uma alegria imensa estar aqui para transmitir essa palavra que eu tenho certeza que você vai agora em sua família e fazer uma aplicação, e você vai então agora ter a resposta. A minha casa nesta quarentena é uma prisão ou refúgio? O que você vai responder aí junto com a sua família? Qual é o resultado que você vai chegar? Se você chegar o resultado que é uma prisão, então transforme nesta noite num refúgio. Se a sua casa é um refúgio, então acalme o seu coração e deixa Deus cuidar de você.